galera do Portal dos Gênios. Quem está falando é o professor Bernardo Padula de História. E na nossa aula de hoje, a gente vai analisar a atuação da Igreja Católica no Brasil colonial, que é um assunto muito importante, um dos mais cobrados na prova do Enem, exatamente pelas repercussões que esse assunto, que essa atuação da Igreja traz no nosso cotidiano até os dias de hoje. A gente vai provar na aula de hoje que existem práticas, comportamentos, mentalidades no Brasil contemporâneo que são oriundos dessa profunda presença que a Igreja Católica trouxe no Brasil. Além da Igreja em si, a gente vai trabalhar duas instituições que funcionavam de forma auxiliar à Igreja. Uma ordem religiosa, a Companhia de Jesus, os inacianos, os jesuítas, importantes na sua função de expandir e consolidar a fé católica, e a atuação do Tribunal da Inquisição, um tribunal que, embora subordinado ao Estado português, vai ter um conteúdo fortemente religioso e que vai atuar no Brasil colonial também, de acordo com os valores dominantes na Igreja Católica. Primeiro, vamos entender qual era o momento que a Igreja Católica está vivenciando no contexto da colonização brasileira. A gente está falando do século XVI, momento no qual a expansão marítima, a partir de 1500, da viagem do Cabral, chega até o Brasil. Essa expansão marítima ela vai trazer para a Igreja Católica uma grande possibilidade de obter no Novo Mundo, na América, uma grande expansão da sua quantidade de fiéis. Havia, por parte da Igreja, nesse momento, uma grande necessidade de expandir a fé no Novo Mundo. Por quê, Bernardo? Porque na Europa, a Igreja Católica enfrentava um dos seus momentos mais complicados de toda a história. O século XVI, além do século da expansão marítima, é o século da Reforma Protestante, reforma protagonizada por Martim Lutero, lá no Sacro Império Romano-Germânico, futura Alemanha. O Lutero inicia um movimento que fortalece o cristianismo na Europa, criando uma série de religiões protestantes, como, por exemplo, o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, o presbiterianismo, o anabatismo. Só que, embora fortaleça exatamente o cristianismo, essa reforma protestante, essa reforma luterana inicialmente, ela vai enfraquecer a presença institucional da Igreja Católica. Afinal, os protestantes contestavam a autoridade da Igreja, para eles uma instituição que não mais respondia pelas necessidades que eles tinham de fé, uma instituição que não era mais capaz de mobilizar os cristãos da Europa em torno da sua salvação, e vai dar novas possibilidades, novas formas de professar a sua fé, que essa Europa vai acabar abraçando nesse contexto. Então a gente pode entender o século XVI como um século complicado para a Igreja. Por quê? Porque, por um lado, o cristianismo ganha força com a reforma protestante, mas com a mesma reforma, o catolicismo, a Igreja Católica como instituição, perde o seu papel hegemônico como controladora da religião europeia nesse momento. Solução para todo esse cenário de crise qual é? Vamos focar a América, vamos focar a África, vamos focar a Ásia, vamos focar nos novos mundos que a expansão marítima trouxe para a gente, especialmente no continente americano. No caso da aula de hoje, a gente vai analisar Brasil. Qual era a função da Igreja Católica no Brasil colonial? A Igreja Católica ela tinha uma atuação muito importante dentro da lógica de controle da vida social. Como assim? A maioria das festas importantes do Brasil eram em alguma medida promovidas pela Igreja Católica. Detalhe, essas festas eram grandes momentos sociais de manifestação não só da festividade, como da própria religiosidade. Essas festas religiosas ocupavam as grandes cidades do Brasil colonial de forma muito clara e permitiam que o povo partilhasse comunitariamente a sua fé. Além disso, até mesmo alguns mecanismos que permitiam o controle de nascimentos ou de mortes eram feitos pela Igreja Católica. Por exemplo, hoje você nasce, você vai no cartório, né, o seu pai vai no cartório, melhor dizendo, né, e vai fazer a sua certidão de nascimento. Naquela época, no Brasil colonial, o que atestava que você tinha nascido efetivamente? O batismo. Se você não fosse batizado, para fins de Estado, para fins de sociedade, você não tinha nascido. Hoje em dia você morre, se faz um atestado de óbito, existe uma documentação que atesta aquilo. Naquela época, só havia qualquer comprovação da sua morte ou não se você fosse enterrado num cemitério, que eram administrados pela Igreja Católica. Então, até mesmo a vida, a morte, elas eram controladas pela Igreja. Isso sem contar, é claro, na prática da confissão, popularizada no século XVI pela Igreja Católica e presente no Brasil colonial, que permitia ao clero saber de diversos aspectos da vida cotidiana das pessoas e, é claro, restringir
condenar moralmente, se possível, os aspectos que eram analisados ali. Então a Igreja Católica fazia um controle muito grande da vida social e tinha um papel muito grande no cotidiano da população da colônia americana. Além dela, os jesuítas, como eu disse, aquela ordem religiosa criada na Europa em 1536, ela vai ter uma importante função na expansão da fé. A atuação dos jesuítas vai se focar em duas frentes. Frente número 1, a relação jesuítas e indígenas. Os indígenas, os nativos da América, eles eram figuras que não conheciam ainda a religião católica. Por isso, os jesuítas os viam, como disse o frei dominicano Bartolomé de las Casas, como páginas em branco, homens que deveriam ser inscritos com as leis do Senhor. Essa catequese indígena era uma das principais atuações promovidas pelos jesuítas na América. E era uma atuação que contava com várias estratégias distintas. Por exemplo, era muito comum se utilizar de teatralizar passagens da Bíblia para que os indígenas tivessem uma noção real, uma noção material do que estava acontecendo, do que os jesuítas estavam falando. É importante lembrar que a maioria das missas no Brasil nessa época eram feitas em latim. Se não fosse feito em latim, era o contrário do que a Igreja Católica estava defendendo. Portanto, se fazer em português já é difícil para o indígena, imagina em latim. Os jesuítas ainda, eles fizeram traduções do tupi. Os primeiros dicionários tupi-português foram elaborados pelos jesuítas. Então, o próprio controle da língua acabou sendo um instrumento importante para essa catequese se processar. Os jesuítas eles chegaram, inclusive, a conviver com vários indígenas. Era muito comum a criação de missões jesuíticas, que eram aldeamentos onde jesuítas e indígenas conviviam e o cotidiano indígena era estabelecido pelo jesuíta. Dessa forma, o jesuíta dizia quando o indígena trabalhava, dizia quando o indígena ia estudar religião, quando o indígena ia ter o seu lazer. Enfim, as missões acabaram sendo um lugar importante para que esse projeto de catequese desse certo. É claro que essas missões elas atrapalharam os interesses de determinados segmentos da sociedade colonial. É importante lembrar que os jesuítas foram muito relevantes para proteger os indígenas das tentativas de escravização que muitos colonos faziam. Era muito comum por parte dos colonos tentar usar o indígena como escravo, quando não havia a presença da mão de obra africana. O que o jesuíta fazia? Protegia esse indígena. Lembrando, para o jesuíta e para a Igreja Católica, o indígena não deve ser escravizado. O indígena deve ser catequizado. Esse é o foco que a gente vai fazer com essas novas almas. Um outro importante mecanismo no Brasil colonial era a Inquisição. A Inquisição era um tribunal, como eu disse para vocês, que vai ser controlado pelo Estado, mas vai ter uma influência religiosa muito grande e que vai atuar no Brasil colonial de forma periódica. Por que isso? Porque não havia uma sede da Inquisição no Brasil. Haviam 3 tribunais da Inquisição em Portugal e um tribunal em Goa. No Brasil, a Inquisição fazia visitações. Fez 3. As 2 que a gente vai focar hoje, em 1591 e 1621, foram feitas nas mesmas capitanias, Pernambuco e Bahia. Essas visitações da Inquisição são importantes por quê? Porque permitem que nós vejamos que tipo de prática era condenada por esse tribunal que tinha um fundo religioso. Que tipo de atitude, que tipo de comportamento social era condenável do ponto de vista da moralidade da época. Os documentos inquisitoriais são elementos que os historiadores estudam muito porque eles permitem fazer uma releitura do cotidiano do Brasil de forma muito clara, de forma muito boa, digamos assim, muito rica. Esse Tribunal da Inquisição ele vigiava e punia que tipo de prática? As heresias. Ser um herege era um comportamento que era atinente a um católico, a um cristão, a alguém batizado, mas que promovia práticas cotidianas que desviavam do que a igreja defendia. Exemplo, ser cristão novo era a heresia mais comum da América. O cristão novo era o judeu convertido ao catolicismo, na verdade qualquer convertido, mas em Portugal especialmente judeus, porque houve uma conversão em massa em 1497, mas era o judeu convertido ao catolicismo e todos os seus descendentes até a 4ª geração. Eram considerados cristãos novos. Ser cristão novo em si não era uma heresia. Acontece que muitos cristãos novos, muitos desses judeus convertidos, continuavam mantendo práticas judaicas. Continuavam guardando o sábado, não comendo determinados alimentos, comemorando datas, festividades judaicas. Esse criptojudaísmo, como diziam os inquisidores da época, que era perseguido. O cristão novo que mantinha práticas judaicas, ele ia sofrer a perseguição, não o cristão novo em si. Bernardo, então por que você disse que o cristão novo era a heresia mais comum de ser perseguida? Porque, na verdade, o que acabava acontecendo no Tribunal da Inquisição
era uma perseguição muito intensa aos cristãos novos, mesmo que eles não tivessem cometido crime algum. A Inquisição é um tribunal que te prendia, te inquiria, te torturava para obter a confissão e que dificilmente você conseguia provar que não era culpado. Se a Inquisição imaginasse, se a Inquisição colocasse uma pauta onde você fosse considerado culpado de algum tipo de heresia, a prova contrária era muito difícil de ser obtida. A Inquisição usava, estava no regimento da Inquisição, da tortura como meio subsidiário de obtenção de prova. A tortura é um mecanismo que a Inquisição podia usar para fazer você confessar o seu crime. Imagina a situação de você ser preso pelo tribunal inquisitorial e ser torturado até você confessar o crime. Muitas vezes você confessava um crime que você sequer tinha cometido. Então, ser cristão novo é uma heresia a mais comum. Que outras heresias nós temos? Nós temos, por exemplo, a figura do sodomita. A prática da sodomia é uma prática extremamente proibida pela Igreja Católica da época. Vamos ser sinceros, sodomia é uma prática que consistia num comportamento sexual que a Igreja condenava porque dizia que não era reprodutivo, o sexo anal. Essa prática era extremamente mal vista dentro da Igreja Católica e ser sodomita, praticar sodomia, era um crime tão sério, mas tão sério que a punição era o auto de fé. Era ser queimado vivo na fogueira para expurgar esse pecado do corpo. É claro que a sodomia ela não tem uma conotação de gênero nesse momento, mas a grande maioria dos casos de sodomia que eram punidos pela Inquisição portuguesa eram casos de sodomia homossexual. Você pode estar em casa perguntando, Bernardo, por quê? Bem, gente, é uma coisa óbvia. É muito mais fácil você provar que houve uma sodomia numa relação homossexual do que uma relação heterossexual. Se tem dois homens fazendo uma atividade sexual, é óbvio que em algum minuto, em algum momento vai estar acontecendo essa prática, que a igreja vai querer condenar. Portanto, essa prática era muito importante dentro dos quadros da Inquisição e extremamente punida no Brasil colonial. Práticas como a bruxaria também eram comuns, mas não é bruxaria como a gente vê, sei lá, Hogwarts, não é esse tipo de bruxaria. Não é a bruxaria das séries de bruxos e magos, não é isso. Tinham coisas que a Inquisição julgava bruxaria que eram comportamentos simples. Hoje a gente chamaria de crendice ou simpatia, colocar terço embaixo da cama, fazer a reza antes de algum tipo de cerimônia importante que não fosse religiosa. Muitas mulheres costumavam rezar durante atos sexuais porque se acreditava que o marido ia se apaixonar por ela para sempre. Isso também era condenado pela Inquisição. Havia o perigo de ser queimado na fogueira por esse tipo de bruxaria. A igreja dizia que só o casamento poderia manter, não esse tipo de prática de crendice popular. Então havia uma série de elementos que eram condenados pela Inquisição, muitos deles relativos ao cotidiano e muitos deles relativos ao controle do corpo das pessoas. Não praticar atos sexuais, não praticar atos libidinosos, não praticar atos homoafetivos. Então a Inquisição ela era muito importante no sentido de controlar esse cotidiano. E a punição da Inquisição muitas vezes chegava até a morte. É exatamente esse raciocínio que a questão do Enem vai trabalhar aqui com a gente. Pecado nefando era a expressão correntemente utilizada pelos inquisidores para sodomia. Nefandos, o que não pode ser dito. A Assembleia de Clérigos, reunida em Salvador em 1707, considerou a sodomia tão péssimo e horrendo crime, tão contra a lei da natureza, que era indigno de ser nomeado e, por isso, nefando. O número de homossexuais assassinados no Brasil bateu recorde histórico em 2009. De acordo com o relatório anual de assassinatos de homossexuais, LGBT, nesse ano foram registrados 195 mortos por motivação homofóbica no país. A homofobia é a rejeição e menosprezo à orientação sexual do outro, muitas vezes expressa sob a forma de comportamentos violentos. Os textos indicam que as condenações públicas, perseguições e assassinatos de homossexuais no país estão associados. Letra A baixa representatividade política de grupos organizados que defendem o direito de cidadania dos homossexuais. Essa alternativa ela vai ser excluída por quê? Porque existem várias organizações da sociedade civil e da sociedade política que fazem a defesa dos direitos dos homossexuais, homoafetivos na questão da cidadania. Muitos deputados, por exemplo, são ligados ao movimento LGBT. Então a gente exclui essa. B. A falência da democracia no Brasil, que torna impeditiva a divulgação de estatísticas relacionadas à violência contra homossexuais. Bem, o próprio texto tem uma estatística, tem dados, e existem relatórios, dados periodicamente publicados que fazem com que a B esteja errada. C. A Constituição de 88, que exclui do tecido social os homossexuais, além de impedi-los de exercer os seus direitos políticos. Também errado. A Constituição de 88
ela denota o voto universal, ou seja, todas as pessoas votam, né, a partir dos 18 anos, independentemente da sua condição de renda, né, da sua escolha sexual, né, da sua escolha política ou qualquer coisa do tipo. Então, é ser completamente errado. D. Há um passado histórico marcado pela demonização do corpo e por formas recorrentes tabu e intolerância. O nosso gabarito. Lembra que eu falei no início da aula? Muitos dos comportamentos e práticas da Igreja Católica se enraizaram tanto no imaginário popular que são presentes até hoje. A homofobia, por exemplo, como o Enem apontou, é um deles. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Espero vê-los em outras oportunidades aqui no Portal dos Gênios. Eu me despeço e espero que vocês continuem seus estudos aí para que a aprovação no Enem, para que a entrada na universidade aconteça da melhor forma possível para vocês. Um abraço.